Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 7, nosso curso de parte geral de Direito Penal, tendo como obra de referência o livro de parte geral da coleção do Rogério Greco. Vamos analisar agora o princípio da legalidade. Bom, o primeiro fator que nós temos que ter em conta ao analisar o princípio da legalidade é que ele é uma derivação direta do Estado de Direito. Como que nós poderíamos definir o Estado de Direito? Nós podemos definir o Estado de Direito por um conceito negativo. Ele é o oposto do Estado de arbítrio. Quer dizer, o Estado de Direito é aquele que tem as suas bases calcadas no direito, em que o Estado é regrado pelo direito e os cidadãos são regrados pelo direito. Podemos, para melhor visualizar, vamos pensar aqui numa monarquia absolutista em que o rei que personaliza o Estado age conforme a vontade dele, conforme o arbítrio dele, e ele disciplina as relações entre os cidadãos também conforme o arbítrio dele, rei. Quer dizer, não há segurança nenhuma para os cidadãos no sentido de adotar uma expectativa de conduta e produzir um determinado resultado ou não ser punido por ter adotado aquela determinada expectativa de conduta. No Estado de Direito é justamente o oposto. Há uma previsão, há uma previsibilidade e há uma segurança jurídica, porque você tem a possibilidade de conhecer quais são as normas e tem a possibilidade de se determinar conforme aquelas normas, tendo consciência do resultado que vai advir do respeito ou do desrespeito daquele direito posto. Bom, essa seria uma definição bem simplória do Estado de Direito. Os antecedentes históricos do princípio da legalidade, e aqui nós não temos pretensão nenhuma de nos aprofundarmos em questões históricas, até porque eu não tenho o preparo suficiente para isso, estou muito longe. Eu vou simplesmente nomear os antecedentes históricos e caso vocês tenham a curiosidade, seria interessante que dessem uma olhada, se houver tempo. Primeiro antecedente histórico, a Magna Carta de 1215. Segundo antecedente histórico apontado pelo Rogério Greco, a Revolução Francesa. Terceiro antecedente histórico aqui já no bojo do nosso direito penal brasileiro, é o Código Criminal Brasileiro de 1830. Bom, como eu disse, por falta de capacidade da minha parte e também por não ser o objeto do curso, simplesmente listo esses três fatos: Magna Carta 1215, Revolução Francesa e Código Criminal de 1930, como antecedentes históricos relevantes do princípio da legalidade hoje vigente no direito penal. No que toca às funções do princípio da legalidade, além da baliza, além do fundamento traçado quando da explicação do Estado de Direito, isto é, possibilitar a segurança jurídica e a previsibilidade da atuação do Estado em face da conduta do cidadão, nós podemos citar que o princípio da legalidade tem por função proibir, primeiramente, a retroatividade da lei. Quer dizer, se a lei não está em vigor, o sujeito não pode ser punido pelo mero fato de, após a prática do ato, que ao tempo não era criminoso, ter sido editada uma lei que criminaliza aquele ato. Quer dizer, o sujeito não pode ser punido por ter agido conforme o direito da sua época, ainda que posteriormente aquele fato praticado venha a ser definido como crime. Vedação à retroatividade. Segundo, proibir o costume como fonte de direito penal.
justamente por essa falta de segurança jurídica. Quer dizer, o sujeito deve pautar a conduta dele pela lei. Se, vamos supor, um país de dimensões continentais como o Brasil, nós estamos aqui em Brasília, se eu for, vamos supor, ao interior do estado do Amazonas ou do Acre, eu vou pautar minha conduta do ponto de vista penal, fora aqui questões morais e etc. Do ponto de vista penal, vou me pautar pelas leis penais do Brasil, confiando que, agindo de acordo com o ordenamento jurídico, eu não vou ser penalmente sancionado, quer dizer, sancionado pelo Estado com uma sanção de caráter penal. Se lá porventura há um costume aqui determinado, olha, sempre ao entrar aqui ao entrar em determinado lugar, você deve usar um chapéu vermelho, ou que um exemplo bem estapafúrdio, né? O costume, justamente por essa contingência e por essa insegurança e por essa variação de local para local, ele não pode ser de maneira nenhuma uma fonte do direito penal. Quer dizer, o sujeito não pode ser punido penalmente tão somente em função do descumprimento de um costume. Para que ele seja punido em função do descumprimento desse costume, esse costume tem que necessariamente estar positivado em uma norma jurídica. Terceira função do princípio da legalidade: a proibição da analogia in malam partem. Nós já vimos em parte, vamos ver com mais profundidade. Novamente, nos reportamos à questão da segurança jurídica. O que seria a analogia? É um meio de integração da norma penal, por meio do qual, diante da existência de um fato não regulado pelo direito, se aplica uma norma que regula um fato semelhante ao fato não regulado e que tem aplicação. Não se preocupe, nós vamos dar uma explicação mais aprofundada e mais densa sobre a analogia em bonum partem e malam partem mais para frente. Mas em síntese seria o seguinte: pelo fato da aplicação da analogia não ser uma aplicação direta, mas uma aplicação indireta, uma forma integrativa, essa analogia não pode ser usada em prejuízo do sujeito, justamente porque ela gera insegurança. Quer dizer, inicialmente não havia nenhum enquadramento jurídico para aquela conduta do sujeito, não estava expressamente previsto que aquela conduta seria objeto de sanção penal. Justamente por uma questão de segurança, portanto, o sujeito não pode ser penalmente sancionado por aquela conduta não prevista em lei. A analogia só vai poder operar em favor do sujeito. Outra função do princípio da legalidade: a proibição da incriminação vaga. Quer dizer, o tipo penal ele deve ser um tipo cerrado. Ele deve ter a descrição tão precisa quanto possível da conduta e da sanção penal. E aí no livro do Rogério Greco, salvo engano, não estou com ele aqui na página certa aqui para consultar, mas ele cita uma lei do regime nazista, instituído por Adolf Hitler, que cita uma disposição que seria mais ou menos o seguinte, aqui em substância, né? Agir contra os interesses do Estado, e a pena é uma pena gravíssima, lá, prisão de tantos anos, sei lá, 30 anos, alguma coisa assim. Quer dizer, agir contra os interesses do Estado. O que é isso, né? Isso é vago, isso é indeterminado, isso coloca o sujeito sob o arbítrio ali do juiz, né, ou de quem tem autoridade para a aplicação da lei penal. E não se admite isso no direito penal. O sujeito deve poder visualizar claramente qual é a conduta proibida ou qual é a conduta imposta. No que toca às dimensões do princípio da legalidade, nós podemos subdividir em dimensão formal e material. Dimensão formal do princípio da legalidade seria a mera disposição de um texto de lei. Se a lei está atendido, quer dizer, o texto escrito, imposto por uma autoridade estatal, com força coativa, com força obrigatória para todos. Então, existindo esse texto,
está preenchido a dimensão formal do princípio da legalidade, mas há uma outra dimensão que é a dimensão material. A dimensão material tem a ver com a conformidade daquele texto geral, obrigatório, imposto por uma autoridade, a obrigação de que aquele texto esteja em conformidade com o texto constitucional, que é o fundamento de validade de toda a legislação posterior. Então, perspectiva material, a mera existência da lei. Perspectiva formal, perdão, a mera existência da lei. Perspectiva material, a conformidade desta lei com a Constituição. E reparem que a palavra lei tem várias acepções. Ela pode ser usada numa acepção ampla para designar, por exemplo, uma resolução administrativa, uma medida provisória, um regulamento, qualquer tipo de texto que determine a conduta dos sujeitos, né? Pode ser, numa acepção bem ampla do termo lei, pode ser enquadrado como lei. No direito penal, entretanto, é necessário que essa lei tenha um sentido mais estrito. É a lei em sentido formal, quer dizer, é a lei que passa pelo seguinte procedimento legislativo, que compreende a iniciativa, né, um deputado, um senador, o presidente da República, em algumas hipóteses, os legitimados a deflagrar o processo legislativo. Nós veremos isso no nosso curso de Direito Constitucional. Em seguida, a iniciativa, a discussão, quer dizer, o debate, a votação, a sanção ou veto, a promulgação, a publicação e a vigência. Não se preocupem em entender todos esses termos agora, apenas anotem, apenas gravem o seguinte: para atendimento do princípio da legalidade em direito penal é necessário lei em sentido formal. O procedimento dessa lei nós veremos com calma depois do nosso curso de Direito Constitucional, não é relevante agora e desviaria o nosso foco. Fazendo uma revisão rápida. O princípio da legalidade fundamenta-se, tem por fundamento o Estado de Direito. Os antecedentes históricos: a Magna Carta, a Revolução Francesa, Código Criminal de 1830. Funções do princípio da legalidade, além da mencionada conferir segurança jurídica, é a proibição da retroatividade da lei penal, do costume como fundamento para a aplicação de uma sanção penal, vedação da analogia em malam partem, quer dizer, analogia em prejuízo do réu, e a proibição também da incriminação vaga. Dimensões do princípio da legalidade: dimensão formal e dimensão material, que depende de um cotejo entre o texto legal e a Constituição da República. Para atendimento do princípio da legalidade é necessária a existência de uma lei em sentido formal, que compreende todo aquele trâmite do processo legislativo: a iniciativa, a discussão, a votação, sanção ou veto, promulgação, publicação e vigência. Bom, concluímos o princípio da legalidade. Estamos com 13 minutos de aula. Vou tentar... Olha, eu acho melhor encerrarmos a aula de hoje por aqui. E na aula que vem abordaremos o princípio da extra-atividade penal. É um pouco longo também, tem algumas questões específicas. Então é melhor que deixemos uma aula específica para tratar do princípio da extratividade. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, podem encaminhar. E queria fazer apenas uma correção aqui. Na última aula, tratamos do princípio da culpabilidade. No momento de tratar da culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime, eu disse que teria como elementos constitutivos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa.
mas na verdade é a exigibilidade de conduta diversa. Então, culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Podem gravar como um truque mnemônico, um truque para retenção na memória, IMPOEX, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa, na verdade, é uma excludente supralegal da culpabilidade. E aí, como nas minhas anotações aqui, eu fiz uma confusão e acabei repetindo a confusão para vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado.